Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Amém? Fique à vontade para se assentar. Nas próximas semanas, à noite, o irmão colocou a água que eu nem reparei. Obrigado, amado. Nas próximas semanas à noite, nós estaremos juntos pensando sobre um tema: há lugar à mesa. Uma das coisas mais interessantes na caminhada com Cristo Jesus é a possibilidade de nos assentarmos à mesa com Ele. Enquanto muitas vezes as portas são fechadas diante de nós e de alguma forma não encontramos assento em alguns lugares, o Evangelho de Cristo Jesus é tão especial que ele nos possibilita lugar ao lado do Mestre. Não há nada mais maravilhoso do que saber que o Rei de toda a glória, de toda a majestade, de todo o poder, apesar de possuir tamanha grandeza, possibilita a mim e a você, pecadores, falhos e imperfeitos, um lugar ao seu lado. Você crê nisso? Amém? Jesus nos possibilita isso. Em nenhuma outra esfera religiosa, nenhuma outra religião que, vamos dizer assim, possamos conhecer ao longo da história e no mundo em que vivemos, nós vemos, de fato, um Senhor que abre mão de sua glória, um Deus que desce de sua glória e possibilita acesso às criaturas que ele fez. Nenhum outro Deus que o mundo possa apresentar revela-se de forma tão grandiosa e, ao mesmo tempo, de maneira tão humilde e simples, nos possibilitando acesso. E é sobre essa proposta, sobre esse tema que eu gostaria de pensar com você ao longo desses próximos domingos. Há lugar à mesa, há lugar para os frustrados e desanimados, há lugar à mesa para os carregados de problemas, há lugar para os imperfeitos, há lugar para mim, para você, para cada um de nós. Há lugar para nós, à mesa com Jesus. Prova disso é que nós olhamos para os evangelhos e vemos Jesus escolher 12 homens cheios de qualidades, cheios de habilidades. Verdade isso, amados? Não. Cheios de imperfeições, de limites, vamos dizer assim, que humanamente seriam incapazes de ser ultrapassados, e que Jesus possibilita a eles essa realidade nova, essa vida transformada e transformadora. E nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre o lugar que Deus reservou para aqueles que de alguma forma se sentem frustrados, desanimados e tristes em função das situações que a vida levanta diante deles. Esse texto é um texto muito maravilhoso, vamos dizer assim. A verdade é que sempre eu digo isso, né? É um texto especial, um texto maravilhoso, porque é a palavra de Deus. E ela, em cada momento, se revela especial e maravilhosa diante de nós. Mas é um texto muito peculiar, porque mostra Jesus depois de ressurreto, de fato vencer a morte, revelando-se aos seus discípulos. Ainda hoje eu ouvia sobre um relato histórico apresentado por um cientista, dizendo, e historiador, dizendo sobre a veracidade da ressurreição. Para muita gente que questiona
o fato de Jesus descer de sua glória, habitar entre nós, morrer e ressuscitar, para muita gente que questiona a divindade e, de fato, o senhorio do Senhor, cada vez mais, diante dos fatos históricos e científicos, a ressurreição de Jesus é validada, é comprovada. Para que você e eu tenhamos ciência, mais de 500 relatos e mais de 500 pessoas, ao longo dos dias e do período de Cristo Jesus, enquanto ele ressuscitou e ainda não havia ascendido a sua glória, mais de 500 relatos históricos mostram que, de fato, ele ressuscitou. E a verdade é, amados, que quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos com esse Jesus ressurreto, esse Jesus maravilhoso, à beira-mar, aguardando os discípulos que estavam no barco, voltando aos seus afazeres, porque, de fato, eles estavam o quê? Desanimados, frustrados. Imagine você, caminharam ao longo de 3 anos, dedicaram a sua atenção, seu tempo, seu esforço, abdicaram da profissão e das atividades que comumente eles faziam ao longo dos seus dias, para devotarem a sua atenção e dedicarem o seu esforço a Jesus e ao seu ministério. Mas, de repente, Jesus morre. Ele já havia dito, já havia declarado, já havia afirmado que isso iria acontecer. Mas sabe, por vezes, Deus nos revela algumas realidades que a gente, por vezes, questiona, ou quem sabe até mesmo brincamos, ele está falando algo que de fato não é verdade. Está brincando com a gente. Às vezes isso acontece na nossa casa. Às vezes isso acontece no local de trabalho. Ficamos pagando para ver se de fato aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos foi transmitido, aquilo que nos foi mostrado por Deus e por Jesus, se de fato aquilo é real. E os discípulos se encontravam numa situação muito desafiadora, porque Jesus já havia se revelado, ele já havia ressuscitado, e eles sabiam disso, ele já havia se mostrado a eles, mas sabe, ainda tinha muita coisa para trabalhar. Jesus já havia transmitido o seu ensino, já os havia desafiado ao ministério, mas eles haviam voltado às suas atividades, os seus olhos estavam lá atrás, às suas atividades rotineiras e comuns do dia a dia. Antes de Jesus, passavam a ser parte novamente da sua história, porque parece que Jesus morreu, ressuscitou e os abandonaria, e todo aquele desafio, toda aquela missão e todo aquele poder majestoso, maravilhoso que eles haviam experimentado, havia, quem sabe, para alguns deles, ficado lá atrás, como parte da história. Tem muita gente hoje caminhando dessa mesma forma. Em um dado momento experimentou do primeiro amor, num dado momento experimentou do poder, num dado momento experimentou algo especial de Jesus, numa ocasião especial da sua vida, vivenciou algo maravilhoso da parte de Deus. Mas aí as coisas aconteceram de maneira como você e eu não esperávamos. A verdade é, amados, que o coração do homem pode fazer planos, mas o querer vem. A verdade é que, por vezes, nós achamos que somos tentados a acreditar e, às vezes, até mesmo nos iludimos e acreditamos dessa forma, achamos que sabemos mais do que Deus. Deus nos fala algo e tentamos mudar a opinião dele, tentamos de alguma maneira mostrar para ele, por A mais B, que aquilo que ele havia planejado não era tão especial, não era algo tão maravilhoso assim para nós. E tentamos mudar o coração de Deus, tentamos mudar a opinião do Senhor. E por vezes a frustração e o desânimo não acontece, não é pelo fato de que Deus nos abandonou, mas porque nós fomos frustrados por nossas opiniões contrárias a dele. Por vezes o desânimo bate a porta porque caminhamos num caminho
que é paralelo, mas não é o caminho que o Senhor reservou e preparou para nós. Achamos que, de fato, estamos plenamente atendendo às direções e o querer do Senhor, quando, na verdade, muitos daqueles projetos não vieram do Senhor, mas sim do nosso próprio desejo, do nosso próprio pensamento, das nossas próprias intenções. Eu olho para esse texto, amados, e eu vejo aqueles homens voltando atrás nas suas atividades, e a verdade é, sejamos bem sinceros, quando há um silêncio da parte de Deus, a gente, ao invés de permanecer por vezes na caminhada, nós somos tentados a olhar para trás, voltar atrás em tudo aquilo que nós esperamos. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido da vida é que, de fato, não podemos voltar atrás. Ao longo da história, o homem tem imaginado, pensando, se dedicando, ele vem ao longo dos dias em criar uma máquina do tempo. Quem já viu De Volta para o Futuro, né? Sabe disso? Um homem que vive os seus dias, empenha o seu esforço em criar uma máquina para voltar atrás, voltar ao passado. E tudo que ele consegue conquistar é o quê? Problemas e mais problemas. Porque o passado já morreu, como diz aquela canção antiga, né, que alguns já cantaram para a esposa, ou o passado já morreu. Nada existe antes de nós dois. Olha. Coleção Amo Você. Né? CD dos crentes. Música romântica gospel. Mas a verdade é que quando nós nos unimos com Cristo, o passado, ele é uma sombra e deve representar para nós um histórico daquilo que fizemos, que não devemos de maneira a repetir, de maneira nenhuma voltar a praticar, mas entendendo que ele não é um lugar para se estar ou para permanecer, é um lugar, quem sabe, para visitar, mas não para fazer morada nele. Porque quando fazemos morada no passado, nós voltamos a lançar a rede e perdemos tempo diante daquilo que o Senhor tem a realizar e a fazer operar sobre nossas vidas. O desânimo, a frustração toma conta do nosso coração e passamos a nos perder no caminho. Sabe, o que é mais comum em nossos dias é encontrar gente servindo, por vezes se dedicando e apresentando a sua vida e seu ministério no reino de Deus, mas com o coração distante, frustrado, desanimado, frustrado com pessoas, desanimado com situações e de fato carregado. O coração de muitos tem se encontrado por conta das questões que fugiram ao seu controle. Mas uma coisa eu posso te dizer, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia final. E você não precisa andar desanimado, porque além daquilo que olhos viram e ouvidos ouviram, e jamais foi capaz de penetrar no coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. E não se detém, de alguma forma, no caminho do desânimo e da frustração. Esses homens estavam lançando as redes. Mas sabe o que eu acho interessante desse texto? Não é apenas a frustração e o desânimo no qual, por vezes, esses homens se encontravam. Não é o fato deles voltarem às suas atividades e lançarem os seus olhos lá no passado, mas é o fato de que Jesus vai ao encontro deles. Jesus, enquanto eles estavam lá fazendo o trabalho que era muito comum a eles, sem obter sucesso, porque quando a gente volta os olhos para o passado e de fato pratica aquilo que já não faz mais parte da nossa história, da nossa caminhada, como se fosse natural, a gente pode até fazer da mesma forma, como lá atrás deu resultados, mas hoje nós não. Sabe por quê, amados? Porque os ciclos, uma vez que se encerram, eles não podem ser. Estar com Deus é
há uma oportunidade, uma experiência maravilhosa, que é a cada ciclo encerrado ele começa uma nova história, uma nova possibilidade. A história desses homens nos mostra isso. Jesus à beira, né, do mar, Jesus ali preparando um alimento. E a mesa aqui é bem comum, né? A mesa aqui é bem comum. Porque não era aquela mesa, vamos dizer assim, com 6 cadeiras acolchoadas, né? Com aqueles detalhes bonitos, especiais. Nem tampouco era uma cadeira reclinável, uma mesa em mármore ou granito, algo desse tipo. Não, a mesa era possivelmente uma fogueira e um pedacinho de areia, onde eles se sentariam e olhariam nos olhos de Jesus e experimentariam um renovo e a possibilidade de algo especial da parte do Mestre. Sabe uma das coisas que a gente pode aprender com Jesus? É que não precisa muito show, pirotecnia, muita, vamos dizer assim, coisa especial para ele tratar aí de forma especial a perfeição. Basta que nós sejamos capazes de nos assentar e olhar nos olhos dele. Estar com ele é aquilo que pode transformar o nosso desânimo em força, em impulso, para nós caminharmos diante do propósito de Deus. O texto nos mostra que ele desafia os discípulos, lancem a rede do lado direito. Era uma experiência que eles já haviam vivenciado, mas como especial o fato de Jesus nos proporcionar novas experiências, revisitando aquilo que ele já operou e realizou lá atrás sobre nossa vida. Eles já haviam vivenciado uma pesca maravilhosa, algo sobrenatural. Jesus mostrava a eles que ele, apesar de ter morrido e ressuscitado, agora sim, mais do que nunca, ele possuía todo o poder. E bastava uma palavra para a pesca de fato se realizar e operar novamente sobre suas vidas. Amado, entenda. Jesus que nós servimos hoje é o mesmo passado. Amém? Ele não tem parte do poder, ele tem todo o poder. Por vezes nós precisamos nos lembrar, rememorarmos essa verdade, trazermos ao nosso coração e mente novamente essa realidade espiritual, que Jesus ainda tem todo o poder para livrá-lo da frustração e do desânimo, para mostrar a você e a cada um de nós uma realidade nova. Mas para isso, precisamos entender que a obediência é algo extremamente para experimentarmos. Jesus deu uma palavra, eles lançaram a rede, voltaram com a rede cheia de peixes. E interessante o detalhe, Jesus, enquanto eles se achegavam com o barco, estavam próximos à praia, se achegavam com o barco, o que Jesus fala para eles? Tragam alguns peixes que vocês pensam. Lá atrás, a mesa, nos primeiros momentos, a mesa era algo preparado e providenciado pelo próprio mestre. Aqui, mais uma vez, ele prepara a mesa, mas nesse instante, de forma especial, ele mostra para eles que, para que a mesa viesse a ser plena e todos pudessem ter acesso, um esforço da parte deles seria necessário. Aquilo que eles haviam pescado precisava ser apresentado ao Senhor. Aquilo que Deus havia dado a eles precisava ser colocado também diante da mesa. Sabe, eu tenho aprendido que livrar o meu coração, o seu, o coração de cada um de nós da frustração e do desânimo é uma tarefa desafiadora, porque nós somos convocados a olhar para Jesus e estarmos de fato com Ele, mas entendendo também
que diante dessa missão de vencer o desânimo e a frustração, nós também temos um papel especial nessa tarefa. Não é algo que ele realizará, e ele tem poder para isso, sem que demande da minha parte e da sua também um esforço. Qual seria esse esforço, pastor? O esforço de nos assentarmos com ele e trazermos aquilo que nós temos em nossas mãos. Aquilo que de fato ele nos deu e confiou a nós, que é a nossa vida, para que ele possa, à mesa, nos servir daquilo que ele reservou e preparou de melhor para nós. Desanimados e frustrados podem sim experimentar renovo da parte de Deus, uma vez que entregarem tudo o que possuem aos pés de Jesus. Colocarem diante do Mestre, para que ele possa transformar aquilo que antes era frustração e que a partir da companhia e da presença dele agora se torne em algo maravilhoso e especial, para que ele possa transformar aquilo em combustível e alimento para a nossa caminhada. Mas para isso, saia do barco e caminhe em direção a ele. Saia dessa zona que por vezes é tão cômoda, saia desse lugar que por vezes é tão, quentinho, né? Mas que nos distancia de forma tão grandiosa da presença e do favor do Senhor. Saia desse lugar e vá em direção a Ele, porque uma vez que nós caminhamos em direção a Ele, essa mesa de fato nos possibilita uma direção clara, um projeto novo de vida. Se você for comigo nesse mesmo capítulo de João, capítulo 21, a partir do verso 15, o texto nos diz algo muito interessante. João, capítulo 21, verso 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O que ele disse? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro, na minha versão é interessante que ela diz: Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe, esse texto não fala de confronto, não fala de repreensão, não fala de um Jesus de forma dura, tratando aquele que outrora o negou. Não fala de um Jesus que confronta aquele que demonstrava muito entusiasmo e vigor lá atrás, mas que, diante do desafio de não negar Jesus, ele cai e, de fato, declara com a sua própria boca que não conhecia o Mestre. Esse texto não fala disso. Ele fala de Jesus olhando para um homem que sabia que tinha errado, que estava mais perdido possivelmente do que nunca na sua história, que havia voltado a fazer aquilo que o próprio Jesus o havia tirado de lá. Nos versos anteriores desse mesmo capítulo, o texto nos mostra que Pedro estava no barco, nu, possivelmente, cheio de vergonha, pescando, já cansado, frustrado, desanimado, perdido, confuso. Jesus, ele abre mão, de certa forma, da companhia dos outros discípulos e vai tratar de forma especial com aquele que ele sabia que podia algo maravilhoso realizar, o Senhor, na vida dele, Pedro. E o que ele faz? Tu me amas.
Sabe, uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que amar a Jesus é viver debaixo de uma direção clara. Sabe, há muita confusão no mundo. Há muita gente frustrada, muita gente desanimada, muita gente inquieta, ansiosa, tomada por decepção e mágoa. E o texto, quando fala da mágoa de Pedro, ele não está falando de um Pedro que estava magoado com Jesus. Porque o texto nos mostra que esse Pedro olhava para si mesmo e ouvia de Jesus: tu me amas. E ele sabia que ele não amava tanto assim. E que toda a sua frustração se dava pelo fato não de Jesus ter realizado a obra de maneira diferente daquela que ele esperava ser feita. Mas a sua frustração se dava pelo fato de ele, o Pedro, não ter entendido que Jesus tinha algo muito maior para si mesmo e para a vida dos discípulos. A sua frustração se dava pelo fato de ele ter caminhado próximo ao Mestre e não ter entendido claramente a proposta do Mestre. A sua frustração, o seu desânimo, a sua mágoa era uma realidade, pois ele olhava para si e via o quanto, enxergava o quanto ele, o próprio Pedro, havia desanimado ou frustrado o Senhor. E como ele, o próprio Pedro, havia caminhado numa direção oposta àquela que o Senhor havia traçado para ele. Só que esse Pedro ouve de Jesus: você me ama? Jesus não questiona o amor dele. Jesus o desafia a olhar para um amor que de fato traria direção para os seus dias. Porque no texto nós vemos que Jesus pergunta: tu me amas? Ele: você sabe, Senhor, que eu te amo. Então o que você tem que fazer? Apacenta. Faz aquilo que eu confiei a você. Não pense que você sabe um caminho ou conhece um caminho melhor do que aquele que eu planejei para você. Apenas confie. Apenas obedeça a minha voz. Apenas cuida do ministério que eu confiei a você. Apenas abençoa pessoas como eu tenho abençoado você. Apenas entenda que muita gente frustrada e desanimada poderá ser alcançada pelo seu testemunho de renovo, de transformação, que o Senhor, possibilita a você. Saiba, amados, há lugar à mesa para aqueles que desejam um renovo da parte do Senhor. Há lugar à mesa para aqueles que estão perdidos, confusos, desanimados, frustrados. Há lugar à mesa para cada um de nós nessa noite. Mas para isso, entenda. Eu preciso me achegar a Jesus com aquilo que eu carrego. Eu preciso apresentar diante da fogueira e aos pés do Mestre aquilo que eu carrego. E toda a minha frustração, todo o meu desânimo, todo o meu medo precisa ser deixado aos pés de Jesus, para que Ele possa então revelar a direção que Ele tem para a minha vida. Para que Ele possa então ouvir acerca do meu amor e comprovar de fato o meu amor por Ele e dar a mim e a você, a cada um de nós, uma nova direção, um novo caminho, uma possibilidade de abandonarmos a frustração e vivermos cada vez mais para a glória de Deus, entendendo que todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu quero orar com você, mas antes eu quero pedir ao Ministério de Louvor a última canção. Eu sei que talvez vocês prepararam outra, mas foi de Deus, porque ela fala o quê? Vem